Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor Jesus. Antes de compartilhar a palavra, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal do YouTube, que curtisse o vídeo, que compartilhasse nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da igreja, que você pedisse a inscrição no nosso canal para que mais e mais palavras sejam lançadas às pessoas e que mais ensinamento possa ser ensinado às pessoas sobre a palavra de Deus. Conto com a sua ajuda, conto com o seu compartilhamento e conto que você fique no vídeo até o final, porque Deus tem uma palavra de instrução para a sua vida. Eu gostaria de ler com vocês o texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, e o versículo 12 e o versículo 17. Eu gostaria de ler, que diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disse-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os sair da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, um texto não muito, a meu ver, explorado, mas que traz uma mensagem muito profunda na nossa forma de perceber a igreja e na nossa forma de ser igreja. Mas enquanto ainda explicação futura e aplicação aos nossos dias, eu gostaria de expor este texto aqui para nós. O texto é bem claro, e o Evangelho de Mateus, aqui esse texto está já na subida de Jesus para Jerusalém a cumprir os propósitos de Deus designado desde a eternidade para consumar a obra de Deus na cruz. Antes, diz Mateus, que ele passa no templo de Jerusalém e lá encontra uma situação errada, uma situação que não é aquela que Deus determinou que fosse o seu templo. Nós conhecemos no Antigo Testamento a noção de templo e qual foi o intuito até então, principalmente quando Salomão constrói o templo e ele ora a Deus. Ele deseja e tem a aprovação de Deus de que aquele lugar fosse um lugar de oração, onde os povos pudessem orar ao nome do Senhor e Deus ouvisse a oração de todos aqueles dentro de Israel ou fora de Israel, que orassem a Deus com mãos estendidas para aquele lugar. Deus então concedesse a sua petição para que, além do nome de Deus ser conhecido, Deus fosse glorificado. Mas a situação que Jesus encontra aqui nesse templo é uma situação de total depravação do que significa o lugar de culto, o lugar de sacrifício, o lugar de adoração ao nome do Deus Todo-Poderoso. Jesus chega e encontra no pátio externo ao templo cambistas vendendo
animais, vendendo tudo que se pode comprar para ter um culto perfeito ao nome de Deus. Jesus então entra neste lugar, derruba as mesas e bota para correr essa cambada de vendilhões que vendiam artifícios para que a fé ou o culto prestado fosse mais eficaz na perspectiva de quem vendia e também daqueles que compravam. Existem questões muito mais profundas nesse texto de comprar e vender aqui, que se fosse exposta nesse vídeo, ele ficaria muito grande. Mas eu gostaria de deixar claro que havia aqueles que vendiam, mas também havia aqueles que compravam. Isto está claro nesse texto. Uma segunda cena que nós encontramos nesse texto é que após a limpeza de Jesus, os coxos e os cegos vão ter com ele e Jesus cura a todos eles. Jesus cura o coxo e Jesus cura o cego. O templo passa a exercer exatamente a função do Deus que ali era aclamado, de ouvir o clamor do coxo que queria andar e do cego que precisava ver. E o texto está deixando isso de forma bem clara aos seus leitores. E nós encontramos uma terceira cena, que é os sacerdotes responsáveis pelo sacrifício e os escribas, aqueles que detinham um certo conhecimento do Antigo Testamento até então vigente para a lei que estava presente do culto e do sacrifício. E eles ficam enfurecidos porque Jesus cura e porque Jesus dá aquilo que aquele lugar deveria dar, mas não estava fazendo. E então tem uma outra cena. Jesus passa a ser adorado pela boca das crianças, onde é encontrado o perfeito louvor de lábios sinceros e puros. E da boca destes, de Jesus, é onde Deus encontra o perfeito louvor, a verdadeira adoração. Após isso, Jesus vai pernoitar na cidade ao lado e foi embora. Esse texto, irmãos, na nossa aplicação diária do que estamos vivendo hoje enquanto fé cristã, é muito profunda. A primeira cena de Jesus chegando no templo e expulsando os cambistas que vendiam coisas para que o culto fosse bom e agradável aos olhos do sacerdote. Jesus derriba todas as coisas, derruba, joga para fora e diz que aquilo não serve, porque o culto que brota é um culto verdadeiro, onde não se compra, mas que se leva ao Senhor. É um culto que se presta e não um culto que se compra. Portanto, uma primeira coisa que a gente aplica à nossa vida, ao nosso caminhar cristão nos dias de hoje, é que tem muita gente em muitos lugares, em muitas igrejas, vendendo a fé em Deus e cultos prontos para que as pessoas lá cheguem, sintam-se bem, porque lá tem quem vende e também lá vão aqueles que querem comprar, porque não querem ter a sua vida verdadeiramente transformada pelo Evangelho, mas querem chegar lá e já está tudo pronto, basta pagar, basta fazer o propósito, basta fazer a campanha, basta fazer o propósito de jejum e oração durante 21 semanas, basta crer no que o profeta está falando e a sua vida vai mudar da água para o vinho. Basta fazer o propósito do voto, o propósito do monte, o propósito do que for, e aí sim você terá
a vitória desejada para a sua vida. Jesus está nos ensinando que o culto prestado a Deus é um culto que o homem dá, que o homem não compra. A gente não compra de Deus aquilo que Ele dá às pessoas pela graça, de graça. Não há como comprar a nossa bênção. Não há como comprar a nossa libertação. Não há como comprar um culto aconchegante onde as luzes se acendem e a gente vê e sente aquela emoção da presença de Deus. Jesus, portanto, está nos ensinando que esse culto não é o culto em que Deus se agrada, onde está tudo pronto, você só chega e compra, oferta e pronto, a bênção é liberada sobre a sua vida. Não, esse texto nos ensina numa primeira aplicação que o culto em que a gente deve prestar a Deus é um culto onde a gente de fato presta culto, homenagem, adoração ao único Senhor e que não há diante dele intermediadores algum para vender a fé daquilo que a gente precisa. Porque o que a gente precisa no culto, principalmente nos dias de hoje, é saber que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, que a palavra de Deus a nós não é uma palavra que a gente compra alguma coisa ou que a gente paga e recebe, mas é um culto em que a gente ouve a palavra e a instrução de Deus e aquilo que Ele requer e que, portanto, a gente presta a Ele o culto verdadeiro quando a gente ouve a sua palavra e muda de vida e aquilo que Ele requer de nós todos os dias. Uma segunda cena que chama a atenção é que quando as pessoas entendem que quando Jesus limpa o lugar com a sua presença, a cura, a libertação, a transformações, os coxos são curados, os cegos passam a ver. Isto significa que enquanto Jesus é o centro da adoração e Ele está sendo ouvido naquilo que está dizendo e Ele é o centro daquilo que está fazendo, da purificação, e Ele é a prestação de culto que nós damos a Deus e entendemos a sua palavra. Nesse lugar há espaço para a oração, há espaço para milagre, há espaço para orações respondidas. Só Jesus pode curar aquele que clama para levantar do chão. Só Jesus pode abrir os olhos daqueles que não veem, que não enxergam aquilo que está diante dos olhos. É isto que esse texto quer nos dizer, que após Jesus purificar o lugar, ali há espaço agora para que Ele opere aquilo que aquele lugar foi plantado para ser. Lugar de oração e lugar de respostas de orações pedidas a Deus. Só assim os nossos cultos, as nossas comunidades de fé estarão em concordância com a palavra de Jesus, se assim fizerem, quando limparem tudo aquilo que vende a fé, que não bota Jesus como centro da adoração. Não haverá, portanto, em nosso meio nada que faça acontecer, porque o centro e o foco não é Jesus, não é a oração a Deus, mas é vender a fé às pessoas. Se nós pararmos de vender, se nós pararmos de tentar fazer com que as pessoas comprem aquilo que a gente vende, e muitas das vezes pela força ou pelo medo, haverá milagre. Haverá a presença de Jesus instruindo e curando. E uma terceira cena que nos instrui aqui é que os sacerdotes e os escribas, até então calados, mudos com a situação de vender as coisas no templo, nada diziam, mas quando Jesus chega e cura
e faz que aquele lugar tenha verdadeiramente o sentido que ele deveria ter, eles começam a espernear, eles começam a reclamar, eles começam a dizer que as crianças não podem adorar Jesus, eles começam a dizer que Jesus não pode receber adoração, sendo ele o pão da vida que desceu do céu. Jesus é questionado por ser quem é, por apontar o significado daquilo que é ser, ou a razão de ser. E quando alguém chega nas igrejas pregando a Cristo, pregando o Evangelho, dando a Ele glória, levando as pessoas a adorarem a Jesus na sua identidade, naquilo que Ele é como Deus, aqueles vendilhões, aqueles que só querem o seu dízimo, a sua oferta, esperneiam, porque o Evangelho é graça e é de graça. O Evangelho não impõe nada a ninguém. O Evangelho não quer que você compre a tua bênção. O Evangelho é a bênção na tua vida. O Evangelho é a salvação na tua vida. A maior bênção é a boa nova de que Jesus está dizendo que você agora é aceito por Deus e que a boa-aventurança é que Ele cura aqueles que não tinham condição de andar com as suas próprias pernas diante dEle e de ver aquilo que Ele está dizendo diante de todos, para que todos tenham acesso ao reino de Deus e entrem por essa maravilha que Ele oferece. E, portanto, os religiosos, aqueles que deveriam fazer o que Jesus está fazendo, estão esperneando, quando Jesus está dizendo e está operando maravilhas pela palavra de Deus e ensinando-lhes o caminho da verdade e o verdadeiro propósito de ser igreja e porque o templo existia. Essa aplicação para nós ela é mais clara do que os dias atuais podem ser, porque muitos lugares têm sido lugares onde você compra a tua bênção, onde você compra a tua vitória, onde você dá e você só espera. E Jesus está dizendo que isso não é culto a Deus, que isso não é lugar de verdade. Quando alguém chega pregando isso por essas igrejas, a pregação não é boa, o profeta não é de Deus, isso não vem de Deus, porque aqueles que querem vender depois vão dizer que a palavra não foi boa, porque na verdade não obteve lucro, mas obteve salvação, obteve libertação. Teve gente que abriu os olhos para ver a obra de Deus, como ela é de fato gloriosa para aqueles que oram e buscam a Deus em oração, no propósito de comunhão, na igreja de Deus, como ela tem que ser nos dias atuais. Portanto, que a gente possa perceber essas questões que Jesus está nos ensinando e que esta palavra está sendo aplicada a nós. Jesus veio para que a igreja seja igreja e que pare-se de vender a bênção, porque a bênção é dada de graça. Com isso eu não estou dizendo das contribuições, daquilo que se deve fazer, mas a gente tem que saber que isso não compra aquilo que a gente quer, porque qualquer pessoa que isso faz está vendendo, está desviando o propósito do Evangelho e o propósito da reunião dos crentes em adoração junta e conjunta ao único Senhor e Rei de toda a terra. E Jesus termina dizendo àqueles homens instruídos que até então estavam calados porque a rentabilidade era alta, ele diz: olha, nunca leste que da boca de crianças e de pessoas e de meninos de peito é onde há a verdadeira adoração. Essa aplicação ela é fenomenal, porque são crianças que não têm noção de nada, mas a sua intenção, a sua adoração é verdadeira, porque é uma adoração que não tem outra coisa a dar a não ser de verdade adoração. É essa adoração que Deus requer da sua igreja, uma adoração sincera, uma adoração que sabe que tem apenas que adorar, porque não tem o que dar, a não ser a própria adoração e o culto de louvor
a Deus. Que possamos meditar nessa palavra, que possamos aprender a palavra e a percebermos que a fé em Cristo tem sido deturpada, vendida em muitos lugares, mas essa não é a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, nem aquilo que Deus determinou para todos aqueles que são povo seu, igreja sua. Esteja atento aos lugares que você vai, os cultos que você ouve e como são feitas as coisas no meio cristão evangélico brasileiro. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu ministério. A paz do Senhor a todos.